De volta com o programa Justiça em Ação. Nesse terceiro bloco vamos falar de um tema que tomou conta das ruas, tomou conta de São Luís e não só de São Luís, como do Brasil. É o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. E eu busquei entender quem seria a pessoa que pudesse estar junto conosco nesse primeiro momento e conversar sobre um tema tão específico e tão polêmico, né? Bom, o nosso convidado de hoje é uma das grandes personalidades que o meio jurídico tem, que nós temos no meio jurídico aqui em São Luís, advogado criminalista, conceituado e uma pessoa sensacional. E eu já quero agradecer, doutor Armando Cerejo, pela disponibilidade, pelo senhor ter aceito o nosso convite nessa estreia de programa. Muito obrigado por ter vindo. Fidelix, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de dizer inicialmente que é uma honra participar desse belíssimo projeto chamado Justiça em Ação, projeto este que procura trazer para a sociedade o direito de maneira simplificada, ou seja, o direito, essa casta meio distante, né? O juridiquês, essas questões que ficam distantes da grande massa. O programa com maestria, eu assisti a primeira temporada e eu quero parabenizá-lo pelo projeto e mais uma vez me sinto honrado de estar aqui contribuindo com você na segunda temporada. A honra é nossa de ter o senhor junto conosco aqui, é isso mesmo, é levar, estreitar essa relação da população e também ofertar o Justiça em Ação para os advogados, para que eles possam utilizar da melhor forma possível. Bom, doutor Armando, o primeiro tema que nós vamos tratar, que eu acho que é bem interessante no pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, é sobre a questão da legítima defesa, que um dos pontos mais polêmicos é essa alteração, essa mudança do artigo 23, que fala também sobre a excludente de ilicitude. Eu queria que o senhor explicasse para a gente mais ou menos como é que funciona isso. Na verdade, quando você me convidou para estar aqui com vocês hoje, eu me lembrei das palavras de Darcy Ribeiro, que lá em 82, ele falou de maneira profética que se os governadores do Brasil não construíssem escolas, um dia iria faltar dinheiro para construir presídios. E foi o que aconteceu. O país, os governos não se preocuparam em educar o seu povo e a sua população e a consequência disso nós estamos vivendo hoje. Verdade. A criminalidade de maneira incontrolada, né? E o atual presidente tinha como uma das bandeiras de campanha a segurança pública, né? E aí o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, um expoente do direito do Brasil, foi uma consequência lógica. E quando a gente naquela questão do dia a dia, audiências, petições, na correria, eu ainda não tinha parado para analisar esse pacote. E eu fiquei impressionado, Fidelix, quando eu analisei todo o espectro. São 19 propostas, né, que vai alterar 14 dispositivos legais, ou seja, 14 leis. Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal, várias leis penais esparsas. Então, enfim, é uma verdadeira reforma no sistema penal pátrio. Visando o quê? Recrudescer as penas para os crimes denominados graves e procurar imprimir ao Poder Judiciário, aos órgãos de persecução, maior eficiência, certo? Na busca de encontrar os autores dos crimes e dos delitos. Então, assim, eu fiquei impactado com o projeto em si e, como cidadão, fiquei feliz. E aí tem aquela questão que o advogado criminalista, né, defende o crime, que é um absurdo. O senso comum, né? O advogado, senhores, o advogado criminalista, ele defende o direito, ele defende a correta aplicação do direito, ele defende o acusado do abuso de autoridades, seja de autoridades policiais, de autoridades judiciais ou de membros do Ministério Público. Sim. Essa é a função do advogado criminalista, oferecer ao acusado, propiciar o devido processo legal, que é o julgamento justo. E aí, na esteira da legítima defesa, Fidelix, o que a gente observou? Vão ser inseridas, né, pretendem inserir dispositivos para conferir aos policiais uma atuação menos temerosa, ou seja, uma atuação mais eficaz, sem ter o medo, sem ter o receio de ter uma retaliação por parte do Estado, né? Qual foi a alteração que teve?
no artigo 23, que fala sobre a excludente de licitude, que, para esclarecer para os ouvintes, excludente de licitude, no artigo 23 do Código Penal, são inseridas 3 situações, né, onde o Estado, em a pessoa incidindo num crime, por exemplo, matar alguém, é um crime, mas se ele está cobertado por alguma excludente de licitude, o Estado deixa de puni-lo, em que pese a conduta seja típica, ou seja, seja considerado crime. E aí foi inserido no artigo 23 o dispositivo constante do parágrafo 2º, seria um parágrafo 2º, que diz o seguinte: o juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Ou seja, a legítima defesa, a pessoa não é punível. Mas no parágrafo 1º, se ele cometer algum excesso, o excesso será culpável se for doloso ou se for com culpa. Aí, com essa alteração, inserido o parágrafo 2º, pode o magistrado, mesmo ocorrendo o excesso, se ele observar que o acusado agiu com o justificável medo, ou seja, se ele estava numa situação de surpresa, ou então violenta emoção, ele pode diminuir a pena ou pode até mesmo deixar de aplicá-la, né? Isso daí, ao meu ver, tem endereço certo, que é a atuação dos policiais. Com certeza. Certo? E se existe uma segunda alteração, não é só no artigo 23, tem também no artigo 25, inserindo 2 situações também vocacionadas para os policiais. Certo? Foi a inserção do parágrafo único e os seus 2 incisos. Diz o artigo 25 da legítima defesa: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. E aí pretende o pacote inserir o seguinte dispositivo: observados os requisitos do caput, considera-se também legítima defesa: 1. O agente policial ou de segurança pública que, em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado, previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem. E o inciso 2º: o agente policial ou de segurança pública que previne agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Ou seja, isso hoje, de certa forma, já acontece, mas essa alteração é para trazer a segurança para o agente público da segurança pública, né? O exemplo que teve agora na televisão foi lá no Rio de Janeiro, o sniper, o sequestrador. Aqui ele se amolda, ele se subsume com perfeição ao inciso 2º, o criminoso, a pessoa que estava lá armada, com outras pessoas lá sob sua mira, o sniper, ou seja, prevenindo a agressão, o risco de agressão à vítima, mantida como refém. Olha só o pacote já se amoldando às situações que acontecem no nosso cotidiano, né? Verdade. E o inciso 1º é até o caso polêmico do governador do Rio de Janeiro, que ele fala que se os seus policiais encontrarem alguém portando fuzil na rua, eles estão autorizados a atirar, né? E aí se amoldaria o inciso 1º. Isso cabe um debate infinito, verdade, certo? Com os defensores dos direitos humanos, com o Ministério Público, a advocacia, os advogados, enfim. Tema polêmico para o Congresso, né, resolver. Doutor Armando, existe previsão? Não existe? Como é que funciona hoje essa questão da condenação e prisão em segunda instância e como eles querem que seja? Fidelix, com todo respeito aos ministros do Supremo Tribunal Federal, a Corte Suprema, mas a realidade é só uma. Se nós pararmos para analisar no nosso ordenamento jurídico, a prisão em segunda instância hoje, ela não encontra correspondente em nenhum dispositivo legal. Ou seja, não existe nenhum dispositivo, não existe um artigo que permita ao Poder Judiciário, após um acusado ter um recurso negado pelo Tribunal de Justiça, que ele seja posto imediatamente preso. Que ele seja imediatamente preso. Ainda pendente recursos, os recursos para os tribunais superiores, né, o Supremo ou para o STJ, chamados recursos de natureza extraordinária. Não existe essa previsão legal. O artigo 283, ele prevê 2 tipos de prisão, que é a prisão por condenação com trânsito em julgado, ou seja, o processo penal chegou ao fim, a responsabilidade foi apurada e ele foi considerado o autor do crime, a pena tem que ser cumprida.
expede-se o mandado de prisão. Não há mais recurso. A segunda hipótese é que, durante esse processo, havendo necessidade de uma prisão cautelar, e essa necessidade é para o processo, seja para garantir a ordem pública, se tratar de um criminoso habitual, seja para garantir a instrução criminal, em uma hipótese de ter notícia de que ele está querendo intimidar testemunhas, querer fazer desaparecer provas, ou garantia da aplicação da lei penal, que é quando tem-se notícias de que o acusado está querendo fugir, ou seja, tomar rumo ignorado. Aí, nesse caso, a prisão ela é cautelar para garantir a efetividade do processo. Ela se faz necessária. Ou seja, temos hoje, no artigo 283, a prisão para cumprir a pena, e a segunda prisão para garantir o processo. De forma que o entendimento do Supremo, ao nosso ver, ela não encontra correspondente na legislação penal. Ok? É o que nós temos hoje. É o que nós temos hoje. E aí o inciso 57 do artigo 5º diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Perfeito. E aí me soa estranho uma pessoa ainda não ter uma sentença penal condenatória, ele ser preso. Porque quem vai preso é quem é culpado. Né? Então são essas coisas que hoje a gente entende que é totalmente descabida e é um equívoco do Poder Judiciário a prisão em segundo grau. Aí o que pretende o pacote? O pacote pretende consertar, preencher essa lacuna legal e insere no artigo 283 do Código de Processo Penal a hipótese de prisão oriunda de decisão exarada por órgão colegiado, ou seja, por tribunal. Aí, sendo aprovado, será permitida a prisão porque é legal, ou seja, tem correspondente legal. E aí vai ser outro embate se isso fere a presunção de inocência, se não fere. Qual foi a minha análise sobre isso? Existem outros dispositivos que serão alterados também, ok? E o que acontece? Se o recurso do tribunal ele estivesse discutindo somente a autoria, ou seja, se foi a pessoa que está sendo acusada que cometeu ou não cometeu o crime, se o tribunal entendeu que foi ela que cometeu o crime, expede-se um mandado de prisão, de acordo com o que se pretende aqui no projeto. Por quê? Porque isso é discussão de fato. Os recursos de natureza extraordinária, eles não podem julgar fatos. Então, se eventual recurso subir para o Superior Tribunal de Justiça ou para o Supremo, e ele não pode alterar essa questão fática, não me parece um absurdo expedir-se um mandado de prisão após uma decisão de segundo grau. Por quê? Porque aquela questão ela não será mais debatida. Não há mais possibilidade de mudar. Mas aí a alteração foi inteligente. Se dentro desse recurso, além de se discutir a autoria, ou seja, se o recorrente cometeu ou não cometeu o delito, e tivesse sendo debatido questões de ordem constitucional, nulidades, ofensa a dispositivos infraconstitucionais, que são matérias que podem ser abordadas pelos tribunais superiores, ou seja, abrindo possibilidade de um provimento de um recurso em Brasília, anular o processo, me parece temerário expedir-se de plano o mandado de prisão. Por quê? Porque pode ocorrer uma mudança naquele quadro. Aquela decisão do tribunal pode ser anulada, Sim. Pode ser cassada. E aí prevê isso. Os dispositivos do pacote anticrime prevêem essa possibilidade. Então, me parece que a pretensão, nos moldes que foi encetado pelo corpo do ministro Sérgio Moro e seus assessores, me parece que existe uma coerência. Né? Agora, a questão da constitucionalidade tem que ser melhor debatida pelo Congresso Nacional. O senhor acredita que verdadeiramente será aprovado do jeito que foi proposto esse pacote? A minha opinião particular, já adiantando, eu acho que de repente pode até ser aprovada, mas com algumas mudanças, né? Qual é a sua opinião para a gente finalizar aqui esse bate-papo sensacional? É aprovado na íntegra ou o senhor acha que vai ter algumas mudanças? Eu acredito que vai ser aprovado porque
não temos, lá atrás não foi feito o que deveria ser feito, né? Não temos outra saída. Tem que existir mesmo, o nosso sistema penal necessário, ele tem que se modernizar, ele tem que se atualizar, o nosso Código Penal de 41, né? Então tem que ocorrer, essas mudanças são necessárias, são urgentes até. Agora, vai depender de como o Congresso vai receber esse grande projeto de transformação do sistema penal pátrio. Que envolve muita coisa, que envolve muitos interesses. Sim. Então, o que eu acredito? Que esse projeto ele não vai sair dali da maneira que entrou. Partes importantes dele vão ficar pelo caminho, infelizmente. Verdade. Como eles falam, vai desidratar muito isso. a questão da... Bom, seguinte, infelizmente a gente tem que encerrar a entrevista. Por mim eu ficaria mais alguns minutos, mas boa conversa, o bate-papo foi agradável. Eu quero dizer, doutor Armando, o prazer que é de receber o senhor aqui, primeiro lhe parabenizando por um momento pretérito agora curto. O senhor teve uma vitória sensacional no Tribunal do Júri, de uma forma realmente sensacional, e eu estou aqui para lhe aplaudir, lhe parabenizar pelo seu trabalho, por tudo que o senhor representa hoje no segmento jurídico, no mundo jurídico. Obrigado. E dizer que o Justiça e Ação está sempre de portas abertas para o senhor. Certo, será um prazer estar aqui batendo papo com você sobre direito. E já fica de logo o convite, o próximo júri que nós tivermos, você vai estar lá assomando a defesa, sentado ao nosso lado. Será um prazer. E aí eu senti o seguinte, que como eu trouxe ele no meu ambiente, né, a gente também está aí nessa possibilidade de entrar na advocacia, ele também quer me colocar no ambiente dele. Não, você tem talento, você tem talento. Eu aceito o convite, será uma honra poder estar junto com o senhor, e mais uma vez, muito obrigado pela presença. Tá certo, obrigado. Vamos de intervalo, na volta tem mais Justiça em Ação com o doutor Diego Sá, no último bloco, falando das relações trabalhistas e de um quadro sensacional que é o quadro Justiça e Trabalho. Daqui a pouquinho a gente volta.